Olá a todos que nos acompanham aqui na Rede Humaitá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Despertar. Eu sou a Patrícia e com muita alegria trago diversos assuntos para ajudar e instruir famílias que tenham ou conheçam pessoas com deficiência. E hoje vamos conversar um pouco sobre a fisioterapia, suas diversas áreas e principalmente o seu uso na reabilitação e estimulação. A minha convidada para esse bate-papo é a doutora Franciele Lodi. Tudo bem, Franciele? Olá, Patrícia, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente para falar um pouco dessa terapia tão importante que eu convivo já há um bom tempo da minha vida com ela. Conta pra gente, então, quais são as áreas que englobam a fisioterapia, só para o pessoal ter uma noção geral hoje da profissão. Então, a fisioterapia hoje, ela vem se desenvolvendo intensificamente, né? Nos processos de reabilitação, no processo de prevenção. Então, quando a gente fala em fisioterapia, a gente não fala somente na reabilitação, mas a gente fala no processo de prevenção também, né? Hoje, a nossa condição aqui é falar um pouquinho mais sobre a reabilitação. Então, a fisioterapia tem diversas áreas que a gente pode tratar essa questão da reabilitação e estimulação. Então, a gente tem a área da ortopedia, da traumato-ortopédica, né, que são as lesões ortopédicas. Nós temos a própria neurofuncional, tanto adulta quanto pediátrica. Nós temos a fisioterapia do trabalho, né, que é o trabalho dentro das empresas. Que acontece muitas lesões. Muitas lesões dentro das próprias empresas, então toda a ergonomia, toda uma orientação do layout, da estrutura de trabalho dentro dessas empresas. Nós temos a própria fisioterapia hospitalar, né, propriamente dentro das UTIs. Fica muito tempo acamada, fica muito tempo debilitada, então precisa desse trabalho intensivo e precoce, de uma certa forma. Então, a fisioterapia pélvica, né? A fisioterapia durante o processo da gestação também. Olha, né? Que interessante. Então, a fisioterapia, ela pega desde lá do processo da gestação até a parte da fase final lá da geriatria na área idosa com os pacientes, sejam eles somente por um processo de prevenção, mas também a reabilitação das doenças do envelhecimento, né? Então a gama de tratamento e de poder trabalhar dentro da fisioterapia, ela hoje é um leque enorme. Sim, e qual que é a tua formação, Franciele? Você hoje atua em qual área? Hoje eu atuo dentro da neurofuncional, tanto adulto quanto pediátrica, e também uma das minhas especializações é a terapia crânio-sacral. Né? Que legal. Mas durante esses 14 anos de formação aí já foram atendimentos com pacientes ortopédicos, então a minha formação e a minha experiência sempre foi voltada à reabilitação. Né? Então, você trabalha sim na prevenção, porque automaticamente quando você trabalha com saúde e a crânio-sacral também proporciona isso, você trabalha com prevenção, né? Promover uma melhora da saúde e do bem-estar como um todo. Mas a minha grande experiência é em reabilitação. Então, já trabalhei com a parte ortopédica, né? As próprias reeducações posturais, mas há 7 anos eu estou somente com... Já focou um pouco mais nessa área. Já estou somente com a parte de reabilitação na fisioterapia neurofuncional, tanto adulto quanto pediátrico. Então, como eu te falei, né? Você sabe, eu também sou uma mãe atípica, tenho o Léo, e essa terapia, ela entrou na minha vida já com poucos meses de vida dele. E o que acontece? É um conjunto, né, sim, Franciele, sim. de uma equipe multiprofissional. E eu diria que a fisioterapia é uma das de grande importância nesse processo ali de uma criança que nasce com uma deficiência ou que nasce com uma síndrome. Que tipos de patologias, vamos dizer, necessita esse aporte, esse atendimento? Sim, então, como você comentou, né, da equipe multidisciplinar, hoje é muito difícil que nesta área a gente trabalhe sozinho. Não tem mais como você trabalhar sozinho, porque eu preciso do trabalho da fono, eu preciso do trabalho da TO, eu preciso do contato com o médico para a gente estar alinhando e conduzindo a melhor forma de tratamento. Eu preciso do contato com a pedagoga, né? Então a gente precisa desse aporte para seguir um objetivo, né? Então as crianças... Fixar um objetivo para Isso, um objetivo para o todo, né? Então as crianças que têm
que são atípicas e elas precisam sim da estimulação precoce, né? Então, quando vem o diagnóstico de independente de qualquer alteração, qualquer deficiência, qualquer alteração estrutural dentro da parte neurológica, o tratamento precoce ele é extremamente importante. Então, quanto antes, melhor, né? Então, começa desde as paralisias cerebrais, desde as síndromes, desde as alterações, inclusive ortopédicas, que isso também acontece com as crianças, né? Das lesões ortopédicas que vêm em função da própria paralisia cerebral, um exemplo, né? Essas alterações que vêm vindo, as alterações sensoriais, as alterações perceptuais, que vão seguindo no decorrer. Então, paralisia cerebral, autismo, todas as outras síndromes que são inúmeras aí, né? Mas então, exatamente, quanto antes a gente conseguir trabalhar e entrar com a reabilitação e com a estimulação, vai ter melhor a qualidade de vida de do todo paciente, mundo, né? Melhora de todo mundo. Até a própria o bem-estar daquela criança, sim, ou adulto, sim, ou adolescente, quem quer que seja, a pessoa com deficiência que tem que ser reabilitado, porque ela vai conseguir, vamos dizer, às vezes o objetivo não é nem sair caminhando, vamos dizer assim. Sim, né? sim. De repente, um primeiro passo, aquela criança sentar. O objetivo hoje na fisioterapia é proporcionar uma melhor funcionalidade para o indivíduo, seja ele no processo da reabilitação ou até no processo da prevenção. Né? Exatamente. Mas o quanto mais a gente conseguir dar funcionalidade àquele indivíduo ou habilitar ele a fazer aquela função ou ensinar ele novamente a fazer aquela função, no caso dos pacientes adultos, né? Um paciente com AVC perdeu alguns movimentos, está com dificuldade em algumas funções. Então, essa é a real função da fisioterapia, né? Estimular a volta dessa funcionalidade. Seja ela qual for, independente de ser uma condição de caminhar naquele momento ou não. Mas para isso a gente tem que fazer um preparo, né? É uma escadinha para isso acontecer. Então, por isso que quanto antes a fisioterapia começar, quanto mais estímulo, mais processo de neuroplasticidade a gente vai estar promovendo para aquele indivíduo, né? E eu diria que é um trabalho em equipe com a família também. Com a família, sem dúvida. O próprio fato de trazer para a terapia a pessoa, a criança, enfim. Isso. A participação. Fazer a participação em casa, dar continuidade, porque, que a gente fala, o estímulo tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. Hoje a gente fala muito das barreiras facilitadoras, né? Então, ou das barreiras literalmente, propriamente ditas, que nos impedem a evolução do tratamento. Então, uma barreira facilitadora, né, no caso, que nos facilita, uma condição facilitadora, é a família. A família é uma condição facilitadora, é ela que pode nos proporcionar essa chegada e esse estímulo. Então, o que se pratica dentro dos momentos e das horas de terapia, ela pode ser colocada, replicada em casa. E para isso a gente precisa dessa família, precisa desse conhecimento de todos, de qual é o foco, qual é o objetivo e o porquê que tem que se fazer algumas coisas contínuas, né? Então, a família é extremamente necessária. Eu sempre digo que sem família nós não conseguimos fazer nada. Não adianta, não é aquele tempo durante a terapia, às vezes 1, 2 vezes ou 3 vezes por semana, que vai ter todo o efeito. Isso, porque o que passa comigo, e por mais que seja um tratamento intensivo, como algumas técnicas trabalham, mas é naquela semana, ou é naqueles 15 dias, mas e o restante do tempo? Né? Então, o conhecimento que a família precisa ter, a disposição, né? A disponibilidade que a família precisa também ter para aquilo é extremamente necessária para o objetivo do tratamento. Então, pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos para falar de fisioterapia neurofuncional propriamente dita. Fica aí e daqui a pouquinho voltamos.